Olá! Você por acaso está enfrentando dificuldades para engajar todo o time de TI, logística, o pessoal do financeiro nos seus treinamentos aí em RH para falar de comportamento, soft skills? Tenho certeza que sim, porque esse pessoal, que são os nerds da companhia, esse povo que adora um dado, os engenheiros, o povo de dados, de tecnologia, torce o nariz toda vez que você convida eles para um treinamento de comportamento, vamos falar de empatia. Eles falam, aí, lá vai começar a abraçação de árvore, né? Você já ouviu isso? Olha só, eu tenho uma boa solução para você que pode fazer você virar esse jogo. E essa solução está nos dados. Que dados? Os dados da neurociência. Esse é o argumento precioso para você engajar os seus times mais difíceis de trazer para o jogo. E aqui a neurociência passa a ser uma grande aliada sua. Por quê? Porque quando a gente trata a partir da perspectiva da neurociência, a gente não vai falar a partir da perspectiva do comportamento humano, da forma como a gente apenas observa ou como a gente, à medida do tempo, foi analisando essas estruturas de comportamento. Quando a gente parte da neurociência, nós estamos falando de um campo de conhecimento que é muito mais próximo desse público mesmo, que tem dificuldade de compreender essas demandas que são postas lá nas ciências humanas. Inclusive, olha só, geralmente essa pessoa escolheu uma área dessas, de engenharia ou de TI, ou de financeira, ou até mesmo um direito, porque ela se considera mais racional, se considera mais pragmática. E é justamente aí que tem uma grande oportunidade para a gente colocar uma forma nova de se olhar para essa dinâmica. Por quê? A dinâmica do comportamento, ela já foi muito estudada pelas ciências humanas. Mas quando a gente coloca neurociência, a gente começa a perceber alguns modelos de funcionamento cerebral que, inclusive, são muito próximos de processos que o pessoal da engenharia conhece muito bem e também muito próximo de toda a linguagem computacional que a gente tem hoje nessa fórmula mais evoluída da inteligência artificial que hoje a gente está começando a entrar em contato com o grande público. Mas esse pessoal que está lá programando, o pessoal que cuida do seu TI, o pessoal que cuida dessa evolução, da transformação tecnológica do seu negócio, eles têm isso como se fosse a base do pensamento deles. Especialmente se tiverem lá seus 25, 30 anos, nasceram e foram criados com essa ideação de que existe um sistema, existe uma programação, existe um conjunto de respostas, que é como funciona um algoritmo. Então, quando a gente começa a trabalhar essa perspectiva de que todo esse desenvolvimento que a gente tem em tecnologia hoje tem a ver com a forma com a que nós percebemos que o cérebro funcionava e começamos a aproximar isso para eles, olha só, o cérebro tem padrões, o cérebro atribui valências, o cérebro constrói as memórias dessa forma, aloca desse jeito, isso tem a ver com esse modelo de funcionamento da IA, ou esse processo, ou esse sequenciamento, essa estrutura. Esse público dá até risada, uma coisa que você quase nunca vai ver, mas que eles fazem tão bem, que é se descontrair, gostar e se engajar. Quando a gente começa a falar a linguagem que eles compreendem, que faz muito sentido para eles vão se engajar. Porque, no fundo, é disso também. É sempre uma forma, qual é o ângulo que você vai olhar. É como se nós estivéssemos lembrando aquela parábola dos 5 sábios cegos que estavam analisando um elefante, cada um deles segurando uma parte diferente do elefante. Então, um estava tocando a tromba, outro estava tocando o rabinho, outro estava tocando as presas, outro estava tocando a perna, outro estava tocando o corpo. E, obviamente, porque cada um deles estava analisando uma parte diferente, eles estavam falando coisas completamente distintas. É fino, é grosso, é liso, é rugoso, é duro, é mole. Parece que você não está falando da mesma coisa, só que você está falando de partes da mesma coisa. E isso é exatamente dessa forma quando a gente pensa em comportamento humano, quando a gente pensa em desenvolvimento humano. Nós estamos falando de partes de uma mesma coisa. E o ângulo pelo qual você vai pegar para cada público que você tem na sua organização, obrigatoriamente tem que ser diferente. Então, a partir da neurociência, a gente pode começar puxando o fio do gerenciamento emocional, falando de emoção para um público de ciências humanas que já sabe exatamente o que isso significa e que precisa compreender o papel da emoção na construção do comportamento. Meio caminho andado. Mas se nós estamos com um público que é apartado dessa discussão, que não tem isso como uma demanda pessoal, que não busca efetivamente um aprofundamento nas questões mais psicológicas ou até mesmo mais espirituais do indivíduo, se você não entrar pelo caminho que eles estão acostumados a pensar, se você não trouxer a mecânica de pensamento na direção que eles estão acostumados a performar, eles vão fugir, eles não vão conseguir se conectar, eles vão conseguir engajar. E aí você fala, mas como você faria isso?
Neurociência, funcionamento do cérebro, é quase que um espelho da forma como nós produzimos tecnologia. De uma certa forma, a gente se inspirou no funcionamento do cérebro para fazer isso. Então, quando a gente começa esse tema e a gente consegue abordar esse tema a partir dessa perspectiva, trazendo para eles, olha, o sistema nervoso é um processador de informações, a gente tem os inputs, tem a construção de circuitos, tem os outputs, atribui-se valência, gera-se comportamentos automáticos, produz-se respostas automáticas buscando o melhor resultado. Tudo isso para um engenheiro, para um cientista de dados, para alguém da tecnologia da informação, é absolutamente palatável. Então, se você tem demandas para resolver dentro da sua organização com esses times, que são para discutir comportamento, comunicação, relacionamento, liderança, formação de times, trabalho conjunto, cocriação, e não sabe qual fio da meada você vai pegar, eu te digo, o melhor fio da meada que tem para você é partir da perspectiva do funcionamento cerebral. A neurociência é uma grande aliada sua para todos os públicos, mas esse público em especial é muito receptivo para essa perspectiva. E eu não estou te dizendo isso porque eu acho, estou dizendo isso porque eu já vi, porque eu já estive à frente desses grupos apresentando isso dessa forma e percebendo o nível de engajamento e a capacidade deles de conseguir interagir com aquela demanda funcional, com aquele jeito de pensar em comportamento, a ponto de eu ter vários deles que continuam se comunicando comigo, trocando informações comigo, justamente porque entendem que este caminho é um caminho bem legal para o desenvolvimento deles. E, óbvio, se você for olhar dentro do conjunto de neurocientistas, você vai encontrar um monte de pessoas com esse perfil. Então, é quase que um Ouroboros, uma cobra que come o próprio rabo, porque se a pessoa que busca essa informação já é ela própria mais introvertida, gosta mais de processo, gosta mais de dados, quando ela desenha essas coisas e apresenta para outras pessoas, ela vai usar o mesmo recorte de linguagem. Isso eu não quero dizer que os outros públicos também não se beneficiam, porque eles já são interessados em falar sobre dinâmicas de funcionamento cerebral, então você não vai precisar despertar o interesse, só vai precisar entregar a informação. Mas para esse público que você precisa chamar para perto, para essa discussão sobre gente, comportamento, liderança, melhor modo de se fazer as coisas, a neurociência pode ser uma grande aliada sua. Então, você não pode deixar de conhecer a patrocinadora desse quadro aqui no Nada Trivial, que é a Illumine, a consultoria que mais é dirigida e especializada em neurociência no Brasil e que vai poder te entregar muito valor levando neurociência para a sua organização. E você que acompanha aqui o Nada Trivial já sabe, todo dia é dia de um vídeo novo, todo dia é um tema diferente, todo dia útil, tem carro tipo aqui no Nada Trivial, entregando para você conteúdo em neurociência. Um abraço e eu te espero no próximo.